Definitivamente, Bolsonaro não tem interesse em governar o país. Definitivamente, a questão Amazônia, claro, tem também um fundo econômico. Evidentemente que a preocupação com a Amazônia é uma questão até de sobrevivência da própria espécie humana. Portanto, não é somente um amor à Amazônia, mas também uma questão de sobrevivência. Então, todas essas questões envolvendo aí a questão Amazônia aqui no Brasil, a questão ambiental, elas nos suscitam, né, um entendimento de que, bom, é uma região do mundo que interessa, né, a todos, que é de comum, né, de comum interesse. Mas a gente precisa também entender que a gente precisa fazer algo para que a gente possa salvar a Amazônia. Porque esse desgoverno não gerencia nem a Amazônia, nem outras áreas do governo. Enfim, o Brasil está parado, porque nós temos há 9 meses uma cadeira que está vazia, está vaga. Eu declaro vaga a cadeira de presidente da República, porque eu não vejo o presidente que se diz presidente tendo atitudes de presidente. O Bolsonaro continua em campanha, falando atrocidades, fazendo cortinas de fumaça, mentindo e desmentindo, e aí a gente está aí. A gente está aqui vendo as coisas acontecerem. Então a questão da Amazônia, ela tem um viés econômico, tem o viés das relações internacionais, e como essas relações internacionais podem nos ajudar a superar a nossa crise, ou não. Nós estamos vivendo um processo em que há um desmonte da estrutura do Estado brasileiro. Eu já tenho falado isso há muito tempo. Bolsonaro está atacando a estrutura do Estado brasileiro, não é do governo. E ele mistura coisas do governo com o Estado. Então, assim, há uma confusão muito grande aí. E isso tudo, né, vai ser uma conta muito cara para o povo pagar. Mas vamos ter que pagar. É da lei. A questão fundamental disso tudo é o seguinte. O que nós, oposição ao governo Bolsonaro, temos feito, de fato, a Bolsonaro. Nós conseguimos, de fato, atingir as questões que façam com que a gente supere o governo Bolsonaro hoje? E eu diria com muita tristeza no coração que não. Nós não conseguimos superar Bolsonaro. E nós não estamos superando Bolsonaro por 3 motivos, para mim, muito simples. O primeiro motivo é o lulopetismo. O lulopetismo tem minado o debate político e as estratégias para o combate a Bolsonaro. Então a gente fica em volta de uma figura política importante da história do Brasil, que poderia ter existido, que poderia ter ido por uma embaixada e não foi, aceitou a prisão. Que diz numa campanha que vai se candidatar para presidente, quando nós sabemos que pela lei da ficha limpa, assinada por ele próprio, não tem como ele se candidatar. Então começa o estelionato eleitoral aí. O mesmo PT que se alia com o PMDB lá do Temer, Jair Barbalho e outras figuras menos republicanas, vamos dizer assim. Depois nós temos aí, além do lulopetismo, né, nós temos também o divisionismo, nós temos também o ego, né, nós temos uma questão de não entender que podemos caminhar juntos com pensamentos divergentes, porque ainda tem uma mentalidade à esquerda de que temos que ter um pensamento único, um bloco único, e isto não leva-nos a lugar algum. A gente precisa ter uma ação em conjunto quando há ações que necessitem o
um conjunto. Mas nós temos que parar com essa ideia totalitarista de bloco único, de frente ampla, de frente única. Isso não nos levará a lugar algum. Mas, enfim. Mas o terceiro ponto, qual é o terceiro ponto que faz com que a gente não decole, não consiga fazer uma oposição de fato a Bolsonaro? O terceiro ponto é o mais importante, talvez. É porque a gente não tem foco e a gente sonha demais. E ao não ter foco e ao sonhar demais, a gente quer construir um mundo sem entender que as coisas são dadas um passo a cada dia. E a gente sonha em acabar com o capitalismo, mas talvez não entende que isso é um processo gradativo, que as coisas, as grandes transformações não são de um dia para o outro, que as revoluções são construções teóricas com assertivas práticas, ou seja, com ações práticas atrás de um ideal atrás, né? E isto falta para o campo progressista hoje, que não consegue se mobilizar, que não consegue, porque tem lá um bando de gente que não tem noção das coisas, que vai no meio de uma manifestação séria e vai lá dizer Lula livre, e a população já não aceita mais isso. Porque o campo progressista se jactou sempre em dizer que era mais inteligente que o outro lado. E numa guerra ou numa luta, nunca se subestime, né? Subestima um adversário. Um adversário tem os seus méritos. E a gente tem que reconhecer, Bolsonaro tem os seus méritos nas suas conquistas. Ele é um operacional, ele tem uma inteligência operacional. Bolsonaro não consegue ler 2 páginas, mas Bolsonaro consegue operacionalizar um plano. E nós não conseguimos operacionalizar a priori muitas coisas. Porque o que a esquerda hoje construiu na história do Brasil foram somente os governos Lula e Dilma. Acho muito pouco para um campo que tem tanto para dar. Mas é aquela coisa. Às vezes, pelo nosso ego, pela nossa imaturidade, a gente paga muito caro. E é muito triste dizer isto. Tudo isso que nós estamos vivendo, sim, tem o dedo nosso do campo progressista. E a gente tem que ter essa humildade e dizer isso para as pessoas. Caso contrário, nós vamos perder mais uma vez 2022. E vamos perder feio. Não para a direita, que não tem proposta alguma, mas para nós mesmos. Ou abramos os nossos olhos, façamos a autocrítica que muitas vezes nós cobramos do outro, ou então a gente vai perder mais uma vez. Fica a dica.